Macedo, como vamos? Boa noite, Filhinho. Boa noite, Danilo. Boa noite, Mulatinho. Boa noite, Paulinho Galindo. Vamos torcer aí pelo dia do hambúrguer e uma boa entrevista. Vamos lá. Tudo calmo, aonde não tem CPI. Pois é. Falando em CPI, Macedo, o diretor do Butantan complica a versão de Pazuello na CPI hoje, o Dimas Covas? Eu acho que o depoimento hoje do diretor do Butantan, Dimas Covas, complicou a versão do ex-ministro Eduardo Pazuello na CPI e complicou, digamos, a vida do governo. Porque o diretor do Butantan, que é, aqui no Brasil, quem produz ou quem termina de produzir a vacina Coronavac, deu explicações ou deu informações de que o contrato do Butantan com o Ministério da Saúde poderia mesmo ter sido assinado em outubro, porque houve uma sinalização do governo, no dia 20 de outubro, uma intenção de compra, um dia que antecedeu aquele um manda e outro obedece do presidente Bolsonaro, e ele disse que a partir daí não houve nenhuma desistência oficial, mas as articulações, as negociações todas ficaram paradas e só voltaram em janeiro. Ora, isso foi, digamos, caiu na sopa dos oposicionistas na CPI. Porque a conta foi logo feita de quantas vacinas nós perdemos ou deixamos de ter em função desse atraso do Ministério da Saúde. Atraso também que aconteceu com a vacina da Pfizer, isso dito ali na CPI pelo executivo principal da Pfizer no Brasil. Mas eu até centrei num diálogo que teve hoje na CPI entre o senador Randolfo Rodrigues e o diretor do Butantan, Dimas Covas. O senador pergunta, nós teríamos essas 100 milhões de doses para o primeiro semestre? Dimas respondeu, nós teríamos. Se fosse firmado lá em outubro, teríamos o primeiro contrato de 100 milhões de doses. Senador Randolfo, ou seja, nós poderíamos estar chegando em maio ou junho com a imunização de 50 milhões de brasileiros. Questionou Randolfo? Exatamente, afirmou Dimas Covas. Ou seja, a conta feita é de que não tivesse havido esse entreveiro entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, mais 23 milhões de brasileiros estariam hoje vacinados. É aí que eu digo que é a informação talvez mais preciosa da CPI até agora, porque é a maior, digamos assim, revolta na população, é a falta de vacina, é o atraso nas vacinas. E essa informação, dita por uma pessoa que, tudo bem, é do governo de São Paulo, é do Instituto Butantan, mas é muita cara de pau se tiver ido para a CPI para dizer inverdades desse porte. Então, em sendo verdade, o depoimento do doutor Dimas Covas, fica o governo na mão, o Ministério da Saúde na mão, com a informação de que por que não vacinamos mais 23 milhões de brasileiros até hoje? Desses 23 milhões de brasileiros, quantos adoeceram? Quantos morreram? Na minha opinião, aquilo de cloroquina, aquilo ali não vai levar a CPI para canto nenhum. Vai ficar aquela discussão. A discussão mais séria é essa. É de sabermos realmente quem atrasou a compra de vacinas que estariam disponíveis de acordo com o diretor do Butantan e de acordo com o diretor da Pfizer. Pilinto, para dar uma palhinha final sobre CPI, é preciso também dizer que na CPI existem, digamos, os corajosos e os que ficam um pouco amedrontados de comparecer a ela. Agora, os governadores dos estados que foram convocados para a CPI, um grupo deles está se mobilizando para entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, questionando
digamos, a autoridade da CPI em poder convocá-los. Porque, na verdade, eles se baseiam no artigo 50 da Constituição Federal, que diz que a CPI, na Câmara ou no Senado Federal, pode convocar ministros e todos aqueles que prestam, digamos, assessoria ou ministerial ou de qualquer outro cargo, assessores, portanto, da estrutura do governo federal, da presidência da República, todos aqueles que forem subordinados à presidência da República. Acontece que os governadores não são subordinados à presidência da República. E os governadores estão se agrupando para questionar no Supremo isso, porque dizem que se eles forem à CPI como convocados, abre a porteira para que a CPI possa convidar o presidente Bolsonaro, que não está autorizado pela CPI, pela Constituição a ser convocado, e possam convocar até ministros do Supremo Tribunal Federal, que também não têm na Constituição esse direito para a CPI. Ou seja, eles querem dizer ao Supremo que até tu pode ir para lá. E isso pode inviabilizar a ida dos governadores. Resta saber se é por um preciosismo e um cuidado com a legislação brasileira ou se é medo mesmo de prestar contas. Boa noite, Filinto. Boa noite, ouvintes do Repórter 98 e até amanhã. Boa noite, Macedo. Obrigado por sua participação. E na